Vamos então retomar com o terceiro painel, com o tema A Hora da Virada, a retomada dos investimentos e os desafios da infraestrutura brasileira. Para mediar este terceiro painel, eu convido ao palco o Carlos Andreasa, meu colega de bancada do 3 em 1. Para debater este tema também, chamo ao palco Venilton Tadini, presidente da ABDIB, que é a Associação Brasileira da Infraestrutura e da Indústria de Base. Luiz Nelson Porto Araújo, economista e diretor da Delta Economics Finance. Chamo ao palco também Fernando Marcato, que é sócio da Go Associados e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Um ótimo painel a todos. Bom dia pessoal. Vamos iniciar o terceiro painel, seguindo o modelo, na verdade a ordem que eu recebi da Denise Campos de Toledo, para que a gente comece com uma exposição inicial de cada um dos convidados, mais ou menos entre 5 e 8 minutos, e depois a gente pinça questões para um debate entre vocês. Tadini, pode começar? Vamos lá. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui à Jovem Pan pela iniciativa e pelo convite para esse excelente evento Mitos e Fatos, que já tem marcado aí posição bastante significativa, principalmente nesse ano aqui, particularmente em ebulição que nós temos, com um processo eleitoral bastante interessante. Bom, gostaria de fazer algumas colocações, basicamente para a gente tentar avançar numa discussão que não é simples, né? Primeiramente, o acerto para que nós tenhamos novamente o país em condições de retomar o desenvolvimento, não só o crescimento, mas o desenvolvimento, é absolutamente fundamental que nós consigamos definir qual a estratégia de desenvolvimento que o país tem a adotar. Nos últimos 30 anos, pelo menos, o que nós verificamos é que há uma ausência total de diretrizes com projetos estruturantes que nos leve efetivamente a alcançarmos um novo estágio de desenvolvimento, além de termos alcançado a chamada armadilha da renda média. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, se vocês olharem bem os projetos de infraestrutura que nós temos aos trancos e barrancos procurado desenvolver nos últimos 10 anos, eles são simplesmente remendos da estratégia de desenvolvimento estabelecida durante a década de 70. O que significa isso? É que um desenvolvimento, a infraestrutura, ela tem que crescer à frente da demanda e não ser gargalos para que nós tenhamos condições de superar entraves a esse desenvolvimento. E o que nós temos feito são remendos nos projetos que já foram desenvolvidos há décadas atrás. Cerca de 30% é que, efetivamente, são coisas relativamente novas. Então, isso precisa mudar. Para que isso mude, temos que ter clareza de propósito em relação à estratégia de desenvolvimento. E, segundo, definir quais os projetos que são fundamentais para essa estratégia de desenvolvimento. Quando eu digo estratégia de desenvolvimento, até permito me alongar um pouco, porque hoje o país discute determinadas coisas com certo maniqueísmo no que diz respeito a determinados pontos que são absolutamente fundamentais. Por exemplo, existe alguns economistas respeitáveis que dizem que não há comprovação empírica da relação de crescimento da indústria para levar ao desenvolvimento, que tem desenvolvimento sem crescimento da indústria. Então, antes de mais nada, é preciso deixar claro se a indústria é um ponto importante para essa estratégia de desenvolvimento. Porque, se for, e como eu acho que é importante se estabelecer as condições de competitividade dessa indústria. Não estamos falando de subsídio, nós estamos falando de condições estruturais para essa competitividade.
Ou seja, como se inserir no mercado internacional, que estrutura tributária nós queremos, que é uma outra coisa que foi desenvolvida, essa estrutura tributária, não é para o modelo que temos hoje. Ela foi desenvolvida em meados da década de 60, né? Depois do PAEG, e depois no início da década de 70, com o primeiro PND. Então, essa questão é absolutamente fundamental. Nós não temos o nosso rumo de crescimento definido. E, a partir do momento que isso não ocorre, todos os demais pontos são consequência disso. Não define o papel do Estado, não define o que é prioritário, não define efetivamente a participação do público e do privado nos investimentos, e nós continuamos a cada vez mais tratarmos de questões absolutamente pontuais, que também têm questões absolutamente relevantes do ponto de vista microeconômico, tá certo? Mas, além dos ajustes estruturais importantes do ponto de vista macroeconômico, como câmbio, juros, os preços administrados e a questão fiscal, é importante definir o norte desse crescimento para que a gente possa, efetivamente, reorientar nosso processo de desenvolvimento. Muito obrigado, Tadini. Luiz Nelson, por favor, suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Eu agradeço aí o convite da Jovem Pan, e eu queria iniciar mencionando para vocês, nós estamos falando aqui de desafios de infraestrutura, 10 desafios. E são 10 indicadores que eu atualizei aí no final de semana, só para a gente ver qual é de fato, como o Tadini bem colocou, nada de fantasia, ou eu acho, talvez seja diferente, posso interpretar de uma outra maneira, essa é uma questão ideológica, veja bem. Então, vamos lá. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela todo ano apura um índice de inovação. 127 países, o Brasil ocupa a posição 69. Vamos começar dizendo o seguinte, nós temos a 5ª maior área territorial do planeta e a 8ª ou 9ª maior economia do mundo, dependendo se você mede aí por PPP ou mercado. Tá? Propriedade intelectual, 127 países, Brasil, posição 69. Índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial, 137 países, Brasil ocupa a 80ª posição. Índice de percepção de corrupção, 180 países, Brasil ocupa a posição 96. Pessoal, quanto mais alto, pior, tá? Para a gente não se empolgar e achar que a gente está muito lá em cima. Índice do Banco Mundial, o famoso índice Doing Business, que todo ano talvez seja o mais divulgado, 190 países, Brasil ocupa a posição 125. A Organização Mundial, a Organização Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a cada 3 anos faz um teste que chama PISA. Esse é o Brasil do amanhã. Ele pega e olha matemática, ciências e leitura, e vai olhar como é que os nossos alunos de ensino médio estão. 70 países. Matemática, Brasil, posição 65. Leitura, Brasil, posição 60. Ciências, Brasil, posição 63. O Fraser Institute tem um índice de desenvolvimento humano que mede liberdade, que mede acesso a mercado, que mede transparência, são mais de 100 variáveis. 159 países, Brasil ocupa a posição 120. O INSEAD tem um índice anual e global que mede a competitividade do talento do empresariado brasileiro. 119 países, Brasil ocupa a posição 73. O Legato Institute tem um índice de prosperidade, aqui 2 boas notícias, tá? Nós temos lá 150 países, ocupa uma posição 54, e o Repórter Sem Fronteiras, de 180 países, nós ocupamos a posição 102. Pessoal, esse é o desafio de infraestrutura que nós temos. O Tadini colocou aí, nós temos desafios, e eu ouvi nos apresentadores antes de mim, desafio de energia, de saneamento, de fomento à indústria, de redução de carga tributária, mas, no fim do dia, nós temos aí um desafio estrutural muito mais complicado, muito mais complexo, e que, sem querer ser cético, talvez pessimista, eu acho que a gente caiu aqui. O Tadini falou da armadilha de país de baixa renda, média renda. Eu acho que nós estamos, Tadini,
talvez você me permite, né? A gente é amigo há tanto tempo, talvez forçar um pouquinho mais, de baixa renda. E eu ouvi aqui, surpreendentemente, depois de tanto tempo, com economistas de diferentes vertentes, a palavra mediocridade. A gente tem problema no executivo, a gente viu o que o presidencialismo de coalizão fez, a gente viu o que o capitalismo de coalizão e o capitalismo de Estado permitiram ou levaram a gente ao estado que a gente está hoje. E não é o governo passado, da Dilma, ou do Lula, ou do FHC, quer dizer, nós temos aí, talvez, 3 séculos que a gente ainda não conseguiu superar. E nós estamos aqui numa trajetória de dependência. Nós estamos agora no que os economistas chamam de trajetória, nós estamos condicionados ao teclado que verte que a gente vê lá no computador. Nós estamos aqui num cenário onde a gente tem que superar um problema de auto-engano, um problema de cegueira deliberada, um problema onde nós temos um judiciário, onde eu tenho 11 tribunais, onde eu tenho 3 ministros que divergem em 50% dos votos, um que diverge em mais de 80% dos votos, onde os ministros da Suprema Corte não respeitam as decisões de colegiado. Nós temos um legislativo onde, demonstrando que os economistas há tanto tempo apontam, né, o custo de oportunidade de ser político no Brasil é muito baixo. Uma das explicações para nós talvez termos aquilo que a gente observa diariamente. E o valor esperado do benefício é muito alto. Então, quando você combina isso daí, a gente tem um sistema político, o judiciário, um legislativo e um executivo, que acabam limitando e constrangendo o desenvolvimento de boas políticas públicas, de um arcabouço regulatório consistente e crível. Se nós pegarmos aí as 11 agências regulatórias, talvez uma avaliação internacional, 2 delas eu dei uma nota acima de 8, sob qualquer critério de transparência, de competência, de gestão, de condução de processo administrativo, de independência, e aí vai. Então, eu acho que a gente tem aqui alguns desafios. Esses desafios, eu sou muito cético em achar que a gente vai conseguir resolver esse ano. Eu acho que a gente está se preparando para aquelas platitudes políticas que a gente observa a cada 2 anos, né? Os mesmos discursos, as mesmas propostas, os mesmos sinalizadores daquilo que eu gostaria de fazer e daquilo que eu não vou dizer. Eu estava comentando com o professor Langoni, para terminar, e com o Tadini, no intervalo, e tomar muito cuidado com o que eu vou dizer, porque o Tadini fez um comentário que eu não quero extrapolar aqui, Tadini. A 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos foi aprovada mediante uma grande armação e que envolveu corrupção. O presidente Lincoln e os seus ministros que estavam cuidando da aprovação da 13ª emenda corromperam deputados para votar a favor da emenda que, entre aspas, declarou ilegal a escravidão nos Estados Unidos. E Churchill, quando assumiu o cargo de primeiro-ministro, nos primeiros discursos que ele fez à nação, todos mentirosos. França não vai cair, Bélgica não vai cair, o exército francês é isso, etc, etc, etc. Por que a gente tem corrupção? Por que a gente ouve tanta mentira? E por que a gente não conseguiu ainda reverter? Eu acho que falta hoje no Brasil um estadista. Você corromper quando o Lincoln corrompe, você mentir quando o Churchill corrompe, é uma coisa. Quando nossos gestores, políticos e formadores de opinião mentem e corrompem, aí eu acho que a gente tem um desafio para retomar a infraestrutura muito mais complicado do que a gente poderia imaginar. Obrigado. Marcato. Obrigado pelo convite, dividir aqui esse painel com o Venilton e com o Luiz, 2 grandes conhecedores do setor. Eu gostaria de chamar a atenção, trazendo um pouco mais para o micro, infraestrutura, você sempre diz que tem um problema associado à estabilidade jurídica, segurança jurídica para atrair investimentos. E eu chamaria a atenção para 5 grandes pontos que nós precisamos equacionar para que os investimentos possam ser retomados, né?
O primeiro deles, o Venilton trouxe aqui, a questão do planejamento. Eu acho que não tem dúvida de que esse é um grande problema na infraestrutura, mas eu daria um passo além, que é a definição de modelos claros, né? Modelos simples e claros para você desenvolver projetos de infraestrutura. Quando você olha o nosso histórico institucional, você tem um processo que começa lá na década de 90, toda a questão das privatizações, das concessões, mas depois disso, quando você olha cada um dos setores, as regras vão mudando, né? O setor de ferrovias, acho que é um setor típico, né? O setor funcionou como concessões ao longo dos anos, e em dado momento, principalmente no governo Dilma, houve uma tentativa de mudança completa do marco legal, e não de uma melhora incremental. Há uma série de estudos internacionais que dizem que a melhor forma de dar segurança jurídica é através de aperfeiçoamentos incrementais nos modelos, né, de regulação, e não de grandes mudanças, grandes inovações. Eu acho que a nossa infraestrutura tem sofrido disso, ou seja, os governos têm, cada governo que chega, ele tem uma visão diferente sobre como aquele setor deve se estruturar. Isso, obviamente, gera insegurança. O segundo ponto que eu chamaria a atenção é a questão das agências reguladoras, né? O Luiz chamou a atenção aqui. Existe aí uma verdadeira desconsideração por parte da classe política no que diz respeito à importância das agências reguladoras, né? Parece que a agência, na visão do político, ela subtrai o seu poder, né? Agora, quando o político precisa aprovar o aumento da tarifa, daí ele não quer tomar a decisão, né? Isso, uma agência reguladora fortalecida poderia tomar aquela decisão, reduzindo o impacto político. Então, a questão das agências reguladoras, tem exemplos aí, 1000, de treinador de basquete que foi diretor de agência, de contingenciamento de despesas, vacância nas agências, ou seja, uma forma de você esvaziar a agência é você não nomear um diretor. Então, você não nomeia os diretores, as agências ficam todas vazias e ficam acéfalas, não tomam decisão. Esse é o segundo ponto que a gente precisa olhar. O terceiro ponto é a questão dos controles, né? Eu acho que nós tivemos um grande avanço com a questão da Lava Jato, fortalecimento dos órgãos de controle, mas isso, de alguma forma, trouxe algumas dificuldades para o administrador público, né? Hoje, e já faz bastante tempo, toda vez que o administrador público precisa tomar uma determinada decisão, ele não toma porque ele tem medo do TCU, ele tem medo do Ministério Público. Virou caça às bruxas. Então, o camarada não consegue tomar nenhuma decisão, você não consegue planejar nada, você não consegue fazer um edital de licitação, porque sempre tem alguém no seu calcanhar dizendo que você está fazendo alguma coisa errada. Então, esse é um terceiro ponto que precisa ser revisto. A gente inflou, talvez por razões aí da questão da corrupção endêmica, é verdade, mas hoje os órgãos de controle estão muito, muito inflados e, às vezes, com uma visão míope, né? Então, o fardo que se cria, o fardo regulatório que se cria é muito grande, né? Ninguém consegue tomar decisão e você acredita que o órgão de controle pode tomar qualquer decisão independente do custo. A NTT está desenvolvendo um estudo piloto sobre o fardo regulatório que ela própria cria nas concessões, né? E ela chegou a conclusões que demorar 30 dias ou 60 dias para autorizar uma concessionária a obter um financiamento, porque isso está escrito em contrato, custa 90, 100 milhões de reais para uma concessão, porque o camarada não consegue pegar o empréstimo, o custo de capital dele sobe. Então, esse tipo de iniciativa precisa ser aperfeiçoado, né? E é bom que o governo esteja olhando. E o quinto ponto que eu chamaria a atenção é a questão das parcerias público-privadas e concessões, né? A gente precisa ter uma decisão clara sobre isso, parar com essa esquizofrenia. O país acolhe esse tipo de modelo, é um modelo que funciona, é um modelo que funcionou nas telecomunicações, funcionou na energia em alguma medida,
Por que não incentivar? Por que não fortalecer e não ficar nessa disputa de fla-flu, privatiza, não privatiza, concede, não concede? Tem que ter um marco, você não vai conseguir privatizar tudo, né? Não, acho que também é uma visão utópica achar que você privatiza tudo em 4 anos. Outro dia um economista de um dos candidatos disse, não, a gente consegue levantar 700 bilhões de reais privatizando todas as empresas estatais. Pode ser, é uma vontade, mas não é viável. Então, também esse tipo de discussão empobrece. Vamos achar o que dá para privatizar, o que dá para conceder, o que dá para melhorar, e dessa forma a infraestrutura pode se desenvolver dentro de regras claras, né? Porque pior do que você ter alguns órgãos um pouco ineficientes, mas que possam ser melhorados, é você não ter nenhuma previsibilidade de investimento. Então, eu chamaria a atenção para esses 5 pontos para a gente iniciar o nosso debate aqui. Obrigado. Senhores, posso dizer, a variar de grau, que não estamos aqui entre otimistas e que, ao mesmo tempo, a quente está em curso uma crise com origem na questão do preço do combustível, que paralisou o país completamente e trouxe à baila ao debate público, talvez alguma serventia, a questão da infraestrutura, já que expôs a nossa condição de dependentes de modo praticamente exclusivo do sistema rodoviário. Eu queria ouvi-los sobre essa questão específica, acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Quer dizer, um panorama dos senhores a respeito do que está em curso e, mais importante, porque sobrou, segundo meu entendimento, e eu concordo com os senhores, sobrou pouco do Brasil, né? Em termos de infraestrutura. Mas de onde nós partimos? Né? Essa é a pergunta. Que infraestrutura nós temos no Brasil hoje viável? O que há de virtuoso, se é que existe virtude na nossa infraestrutura? E o que essa crise agora nos ensina? São muitas questões, mas, enfim, a gente tem cerca de 15 minutos para distribuir entre os senhores, para falar sobre isso. Por favor. Eu, na minha peroração inicial, estava tratando da questão dos aspectos de natureza estruturais e, até para ir à resposta, eu continuo avançando nesses aspectos. Nós temos hoje cerca de 120 empresas associadas dos mais diversos setores na infraestrutura. E todas as reuniões e o que nós conversamos do ponto de vista de governo e também de vários daqueles que assessoram os eventuais candidatos, a agenda do ponto de vista de necessidade de segurança jurídica, de aperfeiçoamento dos projetos, da parte no que diz respeito ao avanço da iniciativa privada, há um consenso, né? Então, é evidente que entre o consenso e você operacionalmente resolver, há uma grande diferença. Então, eu gostaria de enfatizar os aspectos onde nós temos problemas estruturais. Primeiro, hoje, por que ocorre pouco investimento em infraestrutura? Para vocês terem ideia do que é pouco, o Brasil, na década de 70, investia mais de 5% do PIB em infraestrutura. O ano passado foi 1,5% do PIB, né? Qual que é a diferença da década de 70 para essa? É que essa aqui foi 1,5% com 65% com investimento privado. O Brasil já é o país da América Latina que mais investimento privado tem no global. Em rodovias, com certeza, na América Latina e provavelmente tem os percentuais do mundo. E uma coisa que a gente tem que entender, e aí foi um pouco da armadilha que o próprio governo entrou na coisa do ajuste fiscal, na medida que faz uma PEC do teto e não há uma reestruturação de prioridades no orçamento, a variável de ajuste, que não está constitucionalmente ligada, é investimento. Nós saímos de investimento de quase 90 bilhões na infraestrutura de 2014 para afundarmos a cerca de 20 bilhões no ano que passou. E na LDO desse ano já está dado também, nós já estamos execrados. O que eu quero chamar a atenção é que não existe investimento em infraestrutura. Eu tenho um estudo bastante profundo, analisando a Ásia, a Europa, a América Latina e Estados Unidos, sem a participação do Estado, seja como investidor direto, seja como financiador.
é inerente a esse tipo de investimento. E isso é absolutamente fundamental. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, e a ABDIB foi uma das primeiras entidades a falar em privatização, em concessão de serviço público e participação da iniciativa privada, mas eu fico com receio de achar, nos seminários que eu participo, que PPP e concessões traz de volta a mulher amada, cura mal olhado. Então, tem que tomar cuidado com isso. O Estado é importantíssimo como orientador do processo de crescimento e da forma como se trata a infraestrutura. Exemplo, grande parte do estoque, e aí, respondendo particularmente o seu ponto, nós temos das rodovias na mão do Estado. 90% da malha pavimentada, e que está absolutamente destroçada nos últimos 3 anos. O que significa dizer é que nem a cárie no dente. Ela começa pequena. Com o tempo, você tem que fazer tratamento de canal, se não trocar o dente. Já é fazer outra rodovia. E se pegarmos as rodovias não pavimentadas, então nós temos 98% praticamente do total da malha rodoviária, que são 1.700.000 quilômetros, contra 29 mil quilômetros de ferrovia. Então, certamente, o impacto dessa crise que nós temos hoje, se nós tivéssemos, lá Vanderbilt, na segunda metade do século XIX nos Estados Unidos, cruzado de malha ferroviária, com um país de dimensão continental deveria ter, e nós não temos, pela opção rodoviária, logicamente, as consequências disso são as mais nefastas possíveis. Tá certo? Então, eu gostaria de chamar a atenção que não cuidar do estoque de infraestrutura, que ainda continua na mão do Estado, é um dano igual ou pior de não estar cuidando adequadamente da questão da Previdência. Porque o dia de amanhã o cidadão de idade pode ter, efetivamente, condições de recurso, mas é capaz de ele for atravessar a rua ou ter que se deslocar e não ter condições de fazer isso. E pior do que isso afeta todo o custo social e de competitividade da economia. Muito obrigado. Luiz. Eu acho que nós temos alguns, de novo, fatos, né? Uma das menores taxas de poupança de países em desenvolvimento. Nas últimas 2 décadas, nossa taxa de poupança está aí ao redor de 17% ao ano. Esse número é absurdamente baixo. Tá? Nós temos um problema regulatório, que também já foi enfatizado aqui, que é absolutamente terrível, de desaparelhamento de agência, do ponto de vista orçamentário, até aparelhamento político. Nós temos um modelo de desenvolvimento que talvez remonta à Revolução de 30, onde nós fizemos uma opção por determinados equipamentos de infraestrutura na mão de determinados agentes. Nós optamos por um modelo, no caso do transporte, que foi a questão colocada pelo Andreasa, que é, olha, nós precisamos abrir estrada. Nós tivemos um presidente da República que achava que desenvolver era abrir estrada. Quer dizer, essa era a visão de desenvolvimento que o Brasil tinha há pouco mais de 50 anos atrás. Quer dizer, poupe, né? Quer dizer, eu imagino que a nova geração, ouvindo isso, pensa dos dinossauros que diziam isso há menos de 50 anos atrás. Tá? Nós optamos por deixar esse equipamento na mão do Estado e achamos o máximo. Então, você falar de monopólio, você falar de proteção, você falar de benefícios, reserva de mercado, economia fechada, é uma coisa que, para nós brasileiros, é comum. A gente pode até se revoltar. Em 1960, o índice médio de abertura econômica do mundo, tá, era de 24%. O Brasil tinha um grau de abertura de 14%. O grau de abertura é exportação mais exportação, 1960. A gente era mais ou menos 58% na média mundial. Em 2016, esse índice subiu para 56%. O Brasil tem um grau médio de 25%. Nós caímos para 44%. Então, quer dizer, poupe também o discurso de que nós somos uma economia aberta, que nós blá, 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 blá. Quer dizer, isso daí não para mais em pé. A questão que o Tadini também levantou, de como é que a gente faz isso acontecer, né?
eu preciso mais lei, eu preciso mais norma, eu preciso mais formulação de política pública, eu preciso achar que privatização vai resolver todo o problema. Deixa eu ler um último dado para vocês, que eu peguei ontem do site da Câmara Federal. A Constituição brasileira, ela, inicialmente, lá atrás, em 1988, ela era formada por 250 artigos e mais 100 nas ADCTs. 350. Desses 350, ao longo desses 30 anos, nós aprovamos 99 emendas constitucionais. E mais ainda, lá atrás, em outubro de 1988, a Constituição tinha 382 dispositivos que careciam de regulamentação. Pessoal, eu fiquei de fevereiro de 87, eu escolhi lá a Assembleia Nacional Constituinte, os membros, até 88, crio uma Constituição com 350 artigos e digo que 382 dispositivos careciam de regulamentação. Pessoal, dado da Câmara Federal de ontem. Tá? Desses, 263 já foram regulamentados. Ainda restam 119. Sendo que dos 119, eu tenho propostas para regulamentar 90, 29 sequer nesses 30 anos foram objeto de qualquer preocupação de deputado e senador, nenhuma preocupação, tá bom? E desses, 23 dispositivos são referentes à organização do Estado. Vou repetir. 23 dispositivos constitucionais referentes à organização do Estado ainda não foram regulamentados 30 anos depois. E aí hoje a gente fica discutindo se privatização é tema que eu posso levar para palanque, porque é palavrão. A esquerda vai dizer que eu sou um alucinado e quero privatizar tudo. Só a gente olhar, né? Hoje eu tenho 98% de universalização no setor elétrico, eu tenho mais de 100% da população brasileira, pelo menos mais de 100% de aparelhos celulares registrados nas mãos de todos nós e de pessoas que a gente nem sequer imagina, no interior de Pará, do Agreste Pernambucano, entendeu? Interior do Rio Grande do Sul. Isso foi recorrente do quê? De eu repensar uma série de princípios e temas que eram paradigmáticos. Herança cultural. É o auto-engano, é aquilo que a gente continua querendo acreditar e que, se não superar, não tem como resolver. Marcato, para a gente encerrar o nosso papo, o tempo voa, o tempo está ali correndo, mas a gente vai te dar uns 5 minutos, 6, para você fazer o teu... Não, pegando o seu gancho, André, eu acho que tem uma questão aí da infraestrutura, que a gente tem acho que talvez esse hábito no Brasil de achar que um decreto do presidente resolve tudo, da União Federal para os estados, para os municípios. E não é bem assim, né? Eu acho que cada setor da infraestrutura tem a sua característica. Então, você citou aqui a questão das ferrovias, né? Se tem alguma coisa boa, né? Também era um pouco a sua provocação, né? Eu acho que esse governo avançou nas negociações das prorrogações antecipadas das concessões com os concessionários que já estão aí operando, né? Por exemplo, Vale. A Vale, ela opera as suas próprias rodovias, 80% da carga, no caso da Vale, mais do que 80% da carga que é transportada nas suas ferrovias é de minério, é carga própria. Então, se eu puder antecipar essas concessões e fazer com que os investimentos que estavam previstos para serem feitos daqui a 10 anos, quando essas concessões iriam expirar, possam ser antecipados, eu vou ter essa economia e esses investimentos sendo feitos sem necessidade de licitação, sem necessidade de uma grande mudança institucional. Então, no caso das ferrovias, a gente tem essa oportunidade. E andou muito. Nisso a gente tem que dizer, o governo andou nisso. Por que não fazer? Né? Isso tem que ser uma pauta, que eu acho que é uma pauta independente de partido.
também pegar o que o setor de ferrovias chama de short lines, ou seja, nos Estados Unidos, tudo que for aquela última milha, né, as pequenas ferrovias, elas foram desregulamentadas. Então, você deixou para a iniciativa privada fazer, concorrer, e isso transformou o setor ferroviário americano de maneira estrutural. Mas daí eu vou para o outro extremo. Tem infraestrutura em estado e município. A gente fala de saneamento, né? Metade da população não tem acesso a esgoto. Isso não vai ser o governo federal que vai resolver. Isso a gente precisa entender. Porém, na minha visão, o BNDES fez uma atitude lá no passado um pouco voluntarista de tentar fazer um processo amplo de privatização com uma solução que talvez não tenha levado em consideração a peculiaridade de cada estado. Você não consegue comparar a Sabesp aqui em São Paulo, a Copasa em Minas Gerais, com uma empresa como a Caema no Maranhão, em que você tem déficits de 100 milhões de reais por ano, né? E que você tem níveis de cobertura de esgoto próximo a zero na maior parte dos municípios do Estado, né? Então, como que eu comparo? Como que eu faço uma política única para a Sabesp, que tem os seus problemas, mas é uma empresa de capital aberto, uma empresa que funciona, que dá lucro, que faz investimento, e uma empresa como a Caema lá no Maranhão, né? Como que eu resolvo isso? E aí parece que existe também uma miopia. Você, aquela coisa, baixa um decreto e resolve isso. Não é assim. Para nível infraestrutura social, estadual e municipal, precisa de uma política regional, uma política regional, em que, muito bem, para a Caema, talvez valha a pena privatizar. Para a Sabesp, talvez eu precise fazer mais concessão e mais PPP, não sei. Cada estado vai ter a sua característica, o mesmo vale para a parte de habitação popular, né? São Paulo tem uma característica, o custo do terreno tem uma característica, em outros estados tem outra, e isso falta. Eu acho que esse é um grande problema da infraestrutura no país, que é você não enxergar o país de maneira heterogênea, como ele é, né? Felizmente também é um país heterogêneo, não é um país unitário que você baixa uma regra e resolve tudo. Então, eu acho que esse é um segundo ponto que a gente precisa olhar um pouco mais com cuidado, o governo federal precisa olhar isso com um pouco mais de cuidado, até para definir linha de financiamento, né? Para definir onde que eu vou colocar recursos não onerosos, né? No caso do PAC, o que acontecia? Virou um programa de... O prefeito que conhecia um deputado, que conhecia o governo, ia lá, passava o pires e falava, manda 10 milhões lá para o município, no interior de não sei aonde, manda 50 milhões para lá, sem nenhuma política estruturada. E aí, obviamente, quando o prefeito tinha que conseguir o dinheiro, né, porque ele recebia a promessa, daí ele tinha que fazer o projeto, aí não conseguia fazer o projeto, aí não conseguia protocolar na Caixa, e o dinheiro ficava parado. Então, esse tipo de visão que o governo federal poderia ajudar como um indutor e não como vou usar uma palavra, resolvedor do problema, isso falta no país também. Eu acho que a gente precisaria olhar dessa forma. O que é governo federal tem modelos que acho que funcionaram, a energia elétrica, a telecom, as rodovias do Estado de São Paulo é referência e o governo federal, de alguma forma, aperfeiçoou. Ferrovia está na boca, tem que fazer, renova logo para fazer os grandes investimentos, e outros setores você precisa apoiar estados e apoiar municípios, como o Tadini falou. A malha rodoviária está a maior parte na mão dos governos, uma boa parte no governo federal, mas uma boa parte nos governos estaduais. Como que eu vou apoiar esses camaradas? Alguns vão fazer concessão, outros vão fazer um investimento direto, precisa de uma coordenação um pouco mais estruturada para que você possa destravar esses investimentos em infraestrutura sem ficar nesse discurso maniqueísta, como foi dito aqui pelo Luiz, de privatiza, não privatiza. Tem espaço para tudo e cada uma das soluções é útil para cada um das características que você vai encontrar num país de dimensões continentais como o nosso. Senhores, muito obrigado, muito esclarecedor o painel. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo, mas acho que o painel foi muito abrangente. Muito obrigado. Vamos nos preparar para o próximo. Muito obrigado.